Esta animação vai utilizar a mesma figura 2 de Maturana, usada na animação anterior e com o mesmo propósito. Na animação anterior, mostramos a estrutura conceitual no lado direito da figura e no caminho da construção da representação. A estrutura conceitual, então, foi descrita com as seguintes características. O referencial no caminho da construção da representação era a utopia do operar vislumbrado para a empiricidade objeto cuja representação está sendo construída. Os princípios organizadores eram analogia do operar vislumbrado com um objeto análogo, com operar semelhante, porém com maior possibilidade de representação nesse domínio e nesse ambiente. E a sucessão, que era o princípio organizador exigido para dar conta do objeto análogo composto, que é o objeto que, na grande maioria dos casos, é necessário para representar um operar vislumbrado no campo da realidade. Os métodos usados eram análise e síntese, análise utilizada para criar os elementos componentes do objeto composto e a síntese para organizar a relação lógica e a consistência do objeto composto criado. Nesta animação, vamos representar exatamente os mesmos elementos, referencial, princípios organizadores e métodos, a estrutura de conceitos, agora para o caminho do instanciamento da representação. Esse caminho do instanciamento da representação surge quando o operar vislumbrado para a empiricidade objeto ou para um aspecto dela durante uma operação maior pode ser representado com representação já existente no repositório e incluída nele por proposições explicativas da experiência anteriormente formuladas. A articulação desse pensamento com a experiência, desse operar para a empiricidade do objeto ou para um aspecto dela, já foi anteriormente feito. Neste caso, a representação que serve para representar o operar da empiricidade objeto vislumbrado ou aspecto dela é recuperada do repositório para o ponto 3 e a operação de instanciamento fará com que essa representação esteja disponível no ambiente, ao final, com sucesso da operação de instanciamento. Essas operações de instanciamento acontecem não mais no lugar de nascimento do que é empírico, como acontecia com a operação de construção da representação. A operação de construção da representação ocorria integralmente no interior do lugar de nascimento do que é empírico. Em contrapartida, a operação de instanciamento da representação transcorre toda ela no interior do circuito onde ocorrem as trocas.
Isso se dá porque na operação de instanciamento da representação e em virtude de a representação que serve ao operar do caso ter sido recuperada do repositório, o modo de ser fundamental dessa empiricidade objeto recuperada não muda. Ele permanece com o mesmo modo de ser fundamental que tinha quando estava no repositório. Entendendo o modo de ser fundamental da empiricidade objeto como sendo aquilo que permite que a empiricidade possa ser afirmada, posta, disposta e repartida no espaço do saber para eventuais conhecimentos e ciências possíveis. Lembrando que era justamente essa característica de mudança no modo de ser fundamental da empiricidade objeto o que caracterizava a operação de construção da representação. O caminho da construção da representação era exatamente buscar o modo pelo qual a empiricidade, cuja representação está sendo construída, pudesse ser afirmada, posta, disposta e repartida no espaço do saber para eventuais conhecimentos e para ciências possíveis. Isso, no caminho do instanciamento da representação, não é mais necessário. Então, a estrutura conceitual no caminho do instanciamento da representação pode ser usada a mesma da estrutura do caminho da construção da representação. Porém, muitas das funções ficarão inoperantes, vão ser paralisadas pelo fato de que a representação, objeto dessa operação de instanciamento, já foi recuperada pronta do repositório. Exemplo, não vai ser mais necessário estabelecer uma relação de analogia, porque a analogia já foi feita na operação que criou essa representação. E etc, etc, podemos ver facilmente que não teremos mais que compor o objeto composto, o objeto análogo composto, né? Então, a estrutura conceitual pode ser usada, mas é demasia no caminho do instanciamento da representação. E a estrutura conceitual do pensamento clássico atende perfeitamente bem neste caso. Melhor seria dizermos poderia ser utilizada se a mesma estruturação centrada no objeto e no sujeito pudesse ser mantida. Pedimos que você veja o que diz sobre isso Ilya Prigogine, em uma animação que também está disponível neste site.